aqui, mas não é material que vai ser publicado. A ideia realmente é que você possa assistir depois, se você quiser. Belezinha? Uhum. Tá Certinho? ótimo. Se tiver alguma parte que, de repente, seja interessante, em algum momento de falar assim, isso aqui eu acho que ia ser legal divulgar e tal, geralmente no finalzinho pode acontecer, mas eu sempre vou te pedir uma autorização antes, falar, essa partezinha eu posso, já, que aí você fala, sim, não, Dani, não pode. Fica à vontade, Tá bom. belezinha? Eba. Então, Tá primeiro, ótimo. qual a diferença entre a nossa mente e as nossas emoções? Então, a gente vai começar a perceber isso, entender o que, que é mental, o que, que é emocional. É como se fosse uma alfabetização. Começar a entender o que vem da mente e o que vem da nossa emoção. E aí a gente começa a lidar. Parece como quando a gente começa a ver a diferença, quando criança, do que é pé e o que é braço. Então, o pé e a perna eu uso para algumas coisas. E o braço e a mão eu uso para outras coisas. Então, eu começo a exigir diferente de parte diferente do corpo. E a mente, ela pode me ajudar muito em algumas coisas, assim como a emoção. Se eu diferenciar uma da outra, eu consigo extrair melhor uma da outra também. Beleza? Beleza. E aí a primeira pergunta é, se a gente pode controlar as nossas emoções? Para a inteligência emocional, a emoção, ela vem, ela acontece. A gente não pode controlar a emoção. O que eu posso controlar? É como eu reajo a essa emoção. Então, eu vou começar primeiro observando as emoções, o que é emoção, o que é sentimento, e depois eu começo a perceber essas reações. E aí, sim, o que eu posso controlar ou não. E a nossa mente, né? A nossa mente realmente, o que a gente pode controlar na nossa mente? O que pode ser realmente inconsciente, sem querer, e o que não? O que pode ser realmente controlado, ok? E agora eu vou pedir para você, para a gente fazer um exercíciozinho sobre esse controle, começar a sentir, até porque na dança a gente faz isso também. Então, eu vou pedir para você colocar a sua respiração, agora um pouco mais intencional. Então, a gente vai respirar fundo e soltar. Então, você vai respirar, inspira, inspira e solta. Sim. Inspira o ar e solta e começa a observar esse ar que você inspira. Começa a observar esse ar. Você inspira. Uau! Alguém falou aí depois de mim? Isso! Aí. E solta. Aí. Isso. Aí. Agora você vai pegar. Você tem uma mão sobrando aí, né? Aí, uma mão tá no celular e a outra sobrando. Você vai inspirar, sobe a mão e aí você vai tomar uma atitude com essa mão. Inspira e vai mexer o braço. Inspira, prepara o braço. Bem grandão. E solta. Aí, a inspiração é a preparação. Aí a atitude é o que vai vir depois. Isso. Mais uma vez, a inspiração vem e muda o braço. Eu inspiro e solto. Na dança, é como se fosse o homem me conduz e eu sou conduzida. O homem me conduz e eu sou conduzida. E eu espero esse estímulo do condutor para poder realmente reagir, responder. Agora, na inteligência emocional, o que vai acontecer? Eu tenho algumas coisas que acontecem sem eu controlar. Então, vem de fora. Alguém me chama, alguém me atrapalha, acontece um imprevisto, e aí é a minha inspiração. E aí eu solto o ar como? Na minha reação. É o que acontece depois. Acontece que normalmente, durante o dia, a gente inspira e respira sem querer, né? É 24 horas por dia, mas a gente não observa isso. E agora eu vou começar a observar o que eu estou inspirando, o que está acontecendo na minha vida. E não precisa ser uma discussão com alguém para ter inteligência emocional.
Podem ser qualquer coisa acontecendo e eu começar a ver qual a minha reação, né? O que está acontecendo na minha vida. Então, esse material é justamente para isso, para eu começar a colocar, assim como o meu braço, junto com essa inspiração e respiração, assim como o condutor e o conduzido fica tão alinhado um ao outro, e eu procuro alinhar também na vida. O que acontece fora que dá uma consequência dentro de mim? E como que eu posso trabalhar para isso ficar melhor para mim mesmo? Ok? E tudo bem até aqui? Tudo bem. Eba! Então vamos lá. Aqui eu vou te apresentar o nosso cérebro, que são 3 partes. Talvez você já saiba disso. Já conhece? Show de bola. Bacana. Então é isso que a gente vai começar a entender também na inteligência emocional. O cérebro instintivo, que é o reptiliano, tem nos animais répteis, então é o instinto, é fuga, é se acasalar, é se alimentar, é caçar. Então esse cérebro existe. E quando eu começo a observar isso em mim, quais são os meus instintos, né? Isso daí eu começo a lidar com ele e nas pessoas à minha volta. A pessoa está conversando comigo porque ela está me demonstrando o instinto dela ou é o lado racional dela? Então, a gente começa a classificar as nossas relações também nisso. A gente não vai falar para uma pessoa, você não tem consciência disso, de uma coisa que às vezes ela está fazendo por instinto. Ela não vai ter consciência mesmo. E tá tudo bem. Porque eu estou evoluindo na minha inteligência emocional. Então, eu não posso cobrar do instinto dela. O que eu posso fazer? Eu posso estimular o instinto da pessoa a meu favor. Então, se eu sei que o instinto dela está trabalhando naquele momento, e se eu for para o lado animal dela, o lado instintivo, e trazer ela para mim? E aí eu consigo arredondar alguns casos que são meio complicados. O segundo cérebro é do emocional, que são os mamíferos que têm. Então, todo animalzinho vai sentir emoções também. E aí, nesse campo aqui, a gente consegue interferir também, inclusive no que é que reage, como que reage. E o último é o racional, que só o ser humano tem, que é o neocórtex lá na frente. E aí, infelizmente, ele só tem menos de 5% do poder da nossa decisão diária. Então, a gente toma mais ou menos de 200 a 300 decisões, do tipo, vou levantar, que pé primeiro eu ponho no chão. Você não decide isso, você vai sem querer. E aí, essa decisão, ela é feita pelo instinto ou pelo emocional. Por exemplo, eu não posso colocar meu pé esquerdo primeiro no chão, porque é uma crença, tá impressa no emocional. Não é instinto, porque é aquele lado da cama que eu tenho que levantar. Só que quantas vezes eu parei para pensar em que pé primeiro eu coloco no chão? E isso tem a ver com depois, no final do dia, tanto de decisões que eu tomei que me favoreceu ou não, ou que me desgastou ou não. E só 5% das decisões são racionais. O resto é tudo ou por emoção ou por instinto. Inclusive que a gente compra, né? Somos compradores muito emocionais ou por instinto também. E aqui são essas 3 partes também que a gente vai olhar para cada uma delas, que é a parte mais superficial do consciente, que é essa memória mais curta, onde a gente tem o raciocínio, onde está a nossa força de vontade de levantar, ir lá e fazer, onde está também o analítico. O segundo é esse subconsciente, que são os nossos hábitos que já estão impressos ali, que eu posso mudar, que eu posso criar novos hábitos também. A ociosidade, que pode virar uma procrastinação ou um descanso, vai estar aqui também. A autopreservação, né, a parte dos nossos... eu estar bem comigo mesmo vai estar aqui, e a parte das emoções. E o último lá, que é o inconsciente, que é justamente aquele que cuida mais do instinto, tanto o sistema nervoso autônomo, né, desde o intestino, toda a parte que acontece sem o batimento cardíaco, quanto o sistema imunológico também vai estar presente aqui. Então, a gente cuidar dessas 3 mentes é muito saudável também, e saber o que vem da onde também é muito interessante. E aqui a gente fala o seguinte. Oi, sua imagem sumiu para mim, você está por aí? Ah, tá aqui. Eba. Então, tudo... Legal, voltou. Tudo eu posso sentir, mas eu escolho as reações que me convêm.
Então, eu posso sentir tudo, posso sentir a tristeza, posso sentir o ódio, sentir a arrogância, sentir a ambição, posso sentir várias coisas. Mas como eu vou reagir a cada uma delas, é que realmente vai ser o melhor do que me convém, para depois não me arrepender, né, do que pode acontecer aí de reflexo. Então, aqui a gente começa a pensar no que eu sou capaz de sentir. A gente fala que saudavelmente eu posso sentir tudo, mas a gente observa muito para ficar dentro do saudável é a frequência que isso está acontecendo e a intensidade. Então, por exemplo, dar uma gargalhada, isso é muito gostoso. Mas se eu der uma gargalhada 10 vezes por dia, todos os dias, há 40 dias, tem alguma coisa que está desequilibrada. Então, mesmo as coisas positivas também elas vão estar ali bem cuidadas e distribuídas. Essa imagem travou para mim, já que você está me ouvindo? Voltou? Aí, voltou. E. Boa, boa. E. Então, aqui eu começo a observar a frequência do que eu sinto. Então, o sorrir, o gargalhar, a parte triste, a raiva, o ódio, qual que é a frequência que eu estou sentindo essas coisas? Se eu tenho uma frequência muito alta de algum sentimento, é legal eu observar o que está acontecendo, tanto positivo quanto negativo. Porque um sentimento positivo que está numa frequência alta, ele pode estar escondendo ou se defendendo de alguma outra coisa. O saudável é que a gente sinta eles distribuídos. E a intensidade também. Então, por exemplo, ficar triste é normal, mas ficar triste 3 dias seguidos deitado numa cama é muito intenso. É muito. Então, isso já não é normal. Então, olhar a profundidade do que eu estou sentindo. Eu ter raiva de alguém por algum tempo é instinto, é normal essa raiva, esse ódio. Mas eu ficar com aquilo ali anos e anos remoendo já não é mais saudável. Então, perceber a intensidade e a frequência. E no que eu sou capaz de pensar. Então, até onde que eu realmente coloco na minha mente que isso daqui eu posso pensar, ou aquela desculpa do tem que ser assim, tá? A gente está na pandemia, né? E começar a justificar outras coisas e não parar para pensar, para trazer realmente para o consciente. E quais atitudes que a gente está tomando com relação a isso. Então, o que é que eu estou avaliando e pensando e que atitude que eu tomo ou o inverso, né? O que está me faltando e eu estou indo atrás também. Então, a ideia realmente é a gente despertar mais isso. E aqui é como que a gente consegue atingir esse inconsciente, esse subconsciente. Então, basicamente, a gente imprime lá dentro do inconsciente, do subconsciente, nossa realidade externa que vai entrar por esses 5 canais, que são os nossos visuais, auditivos, sinestésicos, olfativo e gustativo. Sumiu a imagem. Aí, cadê você, Jaque? Você está me ouvindo? Voltou? Voltou. Eu não estou vendo você, mas eu estou te ouvindo. Aí, voltou. Eba! Então, a gente tomar muito cuidado, porque tudo isso daqui, ele alimenta o nosso metaprograma. Então, o que a gente vê, escuta, cheira, o que a gente sente no paladar, tudo isso vai imprimir o que a gente chama de metaprogramas, que são os nossos valores, crença, as nossas decisões, nossas atitudes. Por exemplo, quando eu estava lá internada de apendicite em fevereiro desse ano, eu tinha um receio, né, de voltar a dançar, de dar aula e aquela coisa toda. E por muitas vezes me acalmaram no sentido de que vai passar, vai passar. E eu usava um hidratante na época da internação que o hospital me deu, um cheirinho de hidratante. Você está me ouvindo, Jaque? Oi? Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Ah, legal. Flor, Tá cortando um pouco. se você quiser, tira o seu vídeo, desliga o seu vídeo. Voltou para mim. Desliga seu vídeo que eu acho que a O internet áudio vai não tá melhorar. bom. Ah, cara, desliga o seu vídeo que talvez a sua internet melhora. Oi? Tá me ouvindo, Flor? Oi? Oh. Aí, tá me ouvindo agora? O áudio não tá muito bom ainda, tá cortando bastante. Tenta tirar a sua câmera, o vídeo, porque a internet vai só pro áudio. O áudio tá bem ruim. Nossa. Oi? Quer tentar sair e voltar, Flor? Deixa eu ver. Ainda? Eu tô aqui. Tá me ouvindo? Eu tô. Melhorou o áudio ou tá a mesma coisa? O seu áudio tá ficando ruim para mim. Ai, deve ser da internet. Tá me ouvindo? É bem provável. Quer tentar? No começo tava melhor? Eu tô te ouvindo? Oi? No começo tava melhor? Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa você me interrompe e me fala, tá? Se tiver muito ruim o áudio, se você quiser tirar a sua câmera para eu não te ver, pode ser que melhora o áudio para você, porque aí a sua internet vai ir só para áudio, não vai para vídeo. Eu acho que dá pra gente continuar. Perfeito. Qualquer coisa você me fala. Vamos lá. Então, assim, tudo que a gente esses nossos metaprogramas aqui, que é aqueles praticamente 95% das nossas decisões aí que são tomadas, eles são alimentados ou pelo que a gente vê, escuta, sente, cheira e sente pelo sabor também. Então, por exemplo, aquelas comidas quando a gente come e sente o gostinho da infância, elas foram impressas no nosso inconsciente já. E normalmente, se você teve uma infância boa, relativamente divertida, essa comida vai te trazer um prazer na hora que você comer. Então, um docinho, alguma receita, quando você estiver num lugar e falar, nossa, que gosto de infância, dá toda a sensação de prazer que você teve naquela época. No começo desse ano, eu operei de apendicite e eu tinha muita insegurança de quando voltar da aula. Foi em fevereiro, eu falei, nossa, vai ser difícil para mim por causa dos pontos. E eu me sentia muito insegura nessa época. E na internação eu recebi muito apoio no sentido de vai dar tudo certo, volta, volta. E eu estava com um hidratante do hospital, não era um hidratante meu. O hospital deu um kitzinho de higiene e tinha um hidratante. E eu achei muito legal, porque depois que passou a apendicite, me recuperei, voltei a dançar e tal, eu deixei esse hidratante no meu guarda-roupa, que é bem restinho, é uma amostrinha pequena, mas por algumas vezes eu me senti insegura na vida por outras coisas. Passei esse hidratante na mão e me senti muito poderosa. Então, aquele cheiro ficou impresso em mim como eu vou conseguir ultrapassar essas, vou conseguir superar. E isso você pode usar a seu favor, você pode imprimir na tua mente uma emoção muito positiva para momentos que são difíceis. Eu sei que quando eu estou me sentindo insegura, eu uso aquele hidratante e aquilo desperta em mim uma segurança muito grande. Então a gente começa a fazer isso na vida, no dia a dia, para sabotar positivamente as coisas, ok? Bacana. Legal, legal.
Então, olha só, aqui são as nossas 5 emoções básicas. Então, essas 5 emoções todo ser humano tem, e todas as emoções que a gente tem a mais dessas são derivadas dessa daqui, que é a tristeza, a raiva, a alegria, o medo e o afeto ou amor. Então, tudo que eu vou sentir são derivados dessas 5 emoções. Parecido com aquelas cores básicas, quando a gente vai aprender lá no infantil, que são azul, vermelho e amarelo. E todas as cores são derivadas dessas 3 cores. A gente vai mudando, vai juntando e vai formando. Então, se eu observar a minha tristeza, a minha raiva, a minha alegria, meu medo e meu afeto, eu já estou observando uma porrada de emoções aí. E se eu conseguir equilibrar essas 5 na minha vida, eu já consigo ter uma harmonia emocional muito maior. E não é sobre não sentir o negativo, mas é sobre como que eu vou sentir esse negativo e como que eu posso tirar realmente na prática um aprendizado desse negativo também. Então é sobre isso que a gente vai ver aqui também, ok? E o que é o normal? A gente se sabotar, né? A gente tem ambientes difíceis. Ah, eu não tenho carro. Ah, eu não tenho isso na minha vida. Ah, me falta aquilo. E a gente enxerga uma pedra, a gente enxerga uma montanha, e isso é o porquê que a gente não realiza as coisas na vida. A gente acaba colocando muita dificuldade. A partir do momento que a gente começa a ter essa inteligência emocional, a gente começa a fazer o inverso. Eu vou positivar a minha sabotagem. Eu aproveito uma pedra e uma montanha, eu aproveito uma dificuldade, eu aproveito um ambiente difícil para conseguir realizar. Aquilo acaba me impulsionando. Travou para mim aqui, você está me ouvindo? E tá me ouvindo, Jaque? Oi? Travou geral agora. Oi? Ei, conectou. Nossa. Ai, essa parte anterior você ouviu das sabotagens? Travou. Sem som. Tá me ouvindo? Som. Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. É a internet que tá zoadinha. Oi, tá me ouvindo? Olá, tá me ouvindo? Eu tô. Eu tô te ouvindo melhor agora. Eba! Foi. Você ouviu sobre essa parte das sabotagens? Tá melhor? Essa parte aqui você ouviu? O áudio ainda tá ruim. Eita! Tenta tirar a câmera, Flor, desligar Tá a me ouvindo? câmerinha. Eu tô ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá me ouvindo? Agora melhorou um pouco. Eba! Tô te ouvindo. Ah, legal. A gente vai indo, essa parte aqui das sabotagens, você ouviu? Ficou bem cortado. Ah, tá. Melhorou agora o áudio? Muito melhor. Tá. Então, assim, normalmente a gente coloca aí como os nossos ambientes difíceis, nossas dificuldades como o motivo para não realizar as coisas, né? Então, eu não tenho tal coisa na vida, então é por isso que eu não realizo.
Ah, tal coisa é difícil, tal pessoa é muito difícil de um relacionamento meu, então é por isso que eu não realizo. E isso acaba virando sabotagem para a gente não ir atrás e resolver a situação ou mudar alguma situação que está incomodando a gente. Com a inteligência emocional, a gente pega esses ambientes difíceis e aproveita eles como se fosse uma positivação da sabotagem. Então, é justamente por eu ter uma oportunidade de algo difícil, complicado, uma falta na minha vida, é ali que eu tenho uma grande oportunidade de ultrapassar uma pedra, de ultrapassar uma montanha e conseguir realizar alguma coisa. Então, são algumas situações pequenas, mas que fazem a gente olhar diferente e aprender com quem conseguiu alguns sucessos na vida realmente, sem essa dor de ser somente reativo na vida. Então, a ideia realmente é que você aprenda a sabotar não, a positivar a sua sabotagem. E aí a gente entende o seguinte, que tudo que eu tenho na minha cabeça e nas minhas emoções são avaliações. Então, eu interpreto de alguma forma. Isso vai me gerar uma emoção. E aí, quando gera a emoção, eu tenho um comportamento por causa daquela emoção gerada. E esse comportamento vai me dar uma atitude, algum evento. Eu vou reagir por causa desse comportamento. E aí, esse comportamento, essa atitude, eu acabo interpretando novamente. Normalmente, a gente repete isso em várias coisas. No trabalho, nos namoros, nas amizades. Agora, se você quer melhorar alguma coisa, é identificar o que você pode alterar aqui para conseguir melhorar esse ciclo e não se repetir novamente. Normalmente, a primeira coisa que a gente muda é o evento, é a atitude, mesmo sem a emoção, mesmo sem um comportamento, sem um hábito. E aí, essa atitude eu começo a interpretar em mim mesma diferente, que me gera uma emoção nova, um comportamento novo e vai me propiciar novos eventos positivos. Então, é nesse ciclo aqui que a gente trabalha com a inteligência emocional. E aí, o que é bacana? A gente entender o que você quer, né? Aonde você quer chegar com a inteligência emocional. Se é mais serenidade, se é aprender a escutar melhor os outros, se é se revoltar menos, se é, de repente, focar mais e não desistir tanto dos seus projetos. Então, o que você quer? Ah, eu quero saber escolher melhor, eu sou uma pessoa muito indecisa, ou então, ah, eu sou muito boazinha, as pessoas se aproveitam de mim. Enfim, o que você quer evoluir na sua inteligência emocional mesmo? E o porquê que você quer? Se não, você desiste no caminho. Então, por exemplo, eu quero melhorar meu relacionamento com a minha família. Por quê? Porque a família tem que ser boa, logo você vai desistir. Mas se você quer que de repente o seu porquê é melhor, é maior, é um motivo grande, te faz sentido para você fazer o que for necessário para ter um relacionamento melhor. Há mais ou menos uns 4 anos, eu percebi que eu precisava melhorar muito minha relação com meu pai e com a minha mãe. Só que para começar esse processo, eu precisava cortar a relação com eles. Me doeu muito, doeu para eles demais. Eles acharam que eu era uma filha ingrata. E há mais ou menos 2 anos eu consegui me melhorar em muitas coisas e retomei esse contato com eles com a minha melhora. E eles estão muito mais felizes, eu estou muito mais feliz com isso, mas eu precisei realmente cortar um pouquinho do laço, porque eu não conseguia mudar em mim coisas que eles estavam alimentando. E aí, com o afastamento, eu consegui essa mudança. Só que eu tinha muito em mim forte que eu precisava, ainda nessa vida, conseguir amar meu pai e minha mãe. Mas do jeito que estava negativo, o relacionamento estava se desgastando a ponto de ir para o lado da raiva e do ódio. E eu não conseguiria mudar se eu estivesse tão pertinho deles. Então, o meu porquê era muito forte, era muito grande. E aí eu fui capaz de cortar algumas coisas que muitas pessoas não conseguem. E isso dá uma inteligência emocional que depois a gente tem um resultado melhor mesmo. Ok? Legal. Ai, que bom que está ouvindo. Que show.
E aí vem aqui, o que eu vou deixar de fazer agora para ganhar no depois? Então, eu costumo dizer que tudo que a gente vai ganhar, eu preciso pagar alguma coisa. Tudo é uma troca, o universo é uma troca, tudo é uma troca. E muitas vezes esse pagamento é o deixar de fazer alguma coisa. Então, o normal nosso é viver uma vida reativa. Ah, todos os dias eu preciso fazer isso porque eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que isso. O áudio Mas, parou. eita, Tá cortando de novo. oh, beleza. Ai, tá me ouvindo? Tô. Eba, voltou? Voltou. Eu acho que enche o Estamos fio, aqui. né? Enche o fio da internet, ele fala, peraí que entupiu, aí desentope. Gente, não é possível um negócio desse. Ai, ai. Então, aqui o que vai acontecer também, né? O que eu vou deixar de fazer agora para ganhar o depois, né? Tudo na vida realmente é uma. O que a gente ganha é uma troca. Eu preciso pagar alguma coisa para poder realmente ter ela de volta. E na inteligência emocional é exatamente isso, né? A gente começa a ser alfabetizado, a enxergar as nossas emoções diferentes, só que eu preciso pagar com o aprendizado, com o tempo, com as experimentações, né? Com realmente estar ali. É uma formação em medicina, em advocacia, ou aprender a dançar 10 ritmos, sempre vai ter um preço. Nem que seja você parar a tua vida em fazer outras coisas para poder estudar, até se você for estudar gratuitamente. Então, algo você vai ter que deixar de fazer para poder ganhar o depois. E a inteligência emocional é isso. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho estudado, os idosos felizes, não os idosos que são tristes e revoltados, mas os idosos mais felizes, eles têm muito, só que eles ensinam para a gente a custa de prejuízo da vida, a custo de. Parou. Opa! Voltou. Voltou? Voltou. Ah, legal. Então, assim, tem muitos idosos que normalmente eles ensinam a gente a sabedoria, só que para ensinar a gente, eles demoraram décadas, perderam muitas coisas, tiveram muito prejuízo na vida, com dor, e Vai, aí volta. eles. Cortou? Agora voltou. Agora Voltou. estamos juntos. Voltou agora. Tá. Ai, que legal. Então, assim, os idosos normalmente eles têm já essa inteligência emocional. Só que eles aprenderam por muita dor, muito prejuízo. Eles tiveram muita perca, perderam relacionamento, perderam oportunidades. E quando eles ensinam para nós mais jovens, o que eles querem? Que a gente não passe pela dor deles. Só que ultimamente é difícil a gente conseguir conversar com tantos idosos. Isso quando você encontra um idoso feliz, porque muitas vezes a gente tem idosos que estão revoltados e tristes, enfim. E a outra parte que eu acho que tem uma inteligência emocional muito aflorada, além dos idosos, são as religiões. Então, normalmente, Bíblia, espiritualidade, o que ele passa para você é esse conteúdo de inteligência emocional também. É você perceber o que você pode controlar ou não, é você conseguir se colocar no lugar do outro, e isso realmente é super rico. O difícil é a gente conseguir colocar na nossa realidade e se alimentar disso diariamente. Então, são duas coisas bem interessantes, que é conversar com o idoso e amadurecer o seu lado espiritual. Isso te ajuda muito, né? Potencializa. E eu diria que a inteligência emocional é para quem está com ou preguiça de evoluir o espiritual, que vai chegar uma hora que você vai precisar, ou você não tem tanto contato com idosos que possam te ajudar, né? Realmente a chegar nesse ponto. Então, o legal de você ter essa inteligência emocional é você conseguir ter umas decisões de 60 anos de idade, só que sem chegar nos 60 anos ainda. Você começa a perceber. E a primeira fase da inteligência emocional é justamente você não mentir para você mesmo. É você assumir as suas verdades, é você realmente estar ali percebendo o que não está bem, onde eu posso melhorar,
porque aí a gente consegue estar alinhando com o nosso corpo e com os nossos estudos, que a gente já tem estudo para isso, já tem pessoas que realmente já estudaram mais do que a gente inteligência emocional e absorveu melhor. Então, por exemplo, sabe as 4 vogais que a gente tem? A, E, I, O, U? E quando a gente estuda, começa a estudar, você começa a ver placa na rua e fala, nossa, mãe, olha lá a letra A, olha lá a letra O, porque antes você não enxergava, você não sabia que era isso. Agora, o que que você tem? Você sabe que você tem 5 emoções básicas, que é o trama. O trama é a tristeza, a raiva, a alegria, o medo e o afeto ou amor. Então, se você começar a observar tudo à sua volta, tudo em você e nas pessoas como trama, você começa a ficar fluente nas vogais da emoção. Então, se você tem cachorro, observa ele e fala: o que ele está fazendo? É instinto ou é emoção? Porque o cachorro tem 2 cérebros. Ou ele faz pelo instinto ou ele faz pela emoção. Se é pela emoção, que emoção que ele está fazendo agora? É por tristeza? É por medo? É por raiva? Então você já começa a só observar, não julga, você não vai querer convencer nem evangelizar ninguém agora, é só observar. Olha você, né? Depois que desligar esse vídeo, o que eu estou fazendo agora? É por instinto? É por uma emoção? Ou é pela razão? Eu vou tomar banho, mas eu vou tomar banho por instinto? Ou por uma emoção? Ou por razão? E não tem certo ou errado. Você pode tomar banho porque você está se sentindo mal e você quer se sentir bem. Isso é instinto. Você quer ficar cheirosa, é instinto. Ou você pode tomar banho porque você vai encontrar alguém. Aí você vai tomar um banho com óleo no corpo. É uma emoção que você quer o quê? Agradar outra pessoa. É um afeto, é um amor. Ou de repente você vai tomar banho porque você tem que trabalhar. Então é racional, é consciente. Eu vou tomar banho cheirosa, então eu preciso tomar banho. É consciente, né? Ou então eu tô com febre, eu preciso baixar a minha febre. Vou tomar banho porque é racional. Vou baixar a minha febre com um banho. Então você começa a classificar. Travou aqui. Aí, Jaque. Oi. Tô aqui. Eba! Entre idas e vindas, estamos de volta! Oba! Faz parte. Eu falo que aí a internet, ela não tem o trânsito, mas tem essa coisa da tecnologia, né? Que a gente fica vendido. Acho que o áudio também. Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eba! Legal. Então você começa a observar as suas atitudes, as suas emoções e começa a se perguntar. Acho que travou agora. Voltou? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá cortando. Agora travou tudo. Tá Travou. cortando. Oh, beleza. Agora melhorou para mim, melhorou. Sua imagem tá voltando. Melhorou. E Tá me ouvindo? tô ouvindo. Beleza. Aí você começa a observar a partir de agora as coisas que acontecem com você. Será que você está fazendo por instinto, por emoção ou por razão? E tá tudo bem da onde vier, você vai se observar por enquanto. Você não vai ainda manejar nada. Um pouquinho mais à frente você começa a manejar umas coisas. E começa a observar as pessoas que estão na sua volta. Pessoa de casa, pessoa do trabalho, pessoa desconhecida na rua. Então você para,
ver um ponto de ônibus e ver a reação das pessoas. Nossa, aquela pessoa ali reage de tal forma, se comporta de tal jeito, né? Que emoção que aquela pessoa me passa, né? A forma como ela chega perto de mim. Quais das 5 emoções básicas ela me passa? Né? E aí você começa a observar, por enquanto só olhar mesmo. Aí, peraí, deixa eu colocar de novo lá. E aí o próximo passo é que atividade vai estimular você a fazer essa observação. Por exemplo, quando a gente começa a se alfabetizar lá na escola, eu preciso ir na escola uma vez por dia para aprender a ler, escrever, fazer conta. Então é legal que você coloque também isso no seu dia. Ou procurar um vídeo no YouTube, né? Essa atividade comigo aqui é um jeito de estimular, mas é algo que vai tirar você da rotina normal do sentir e reagir. Você começa a estimular ser inteligente emocionalmente. Você começa a ter eu preciso realmente perceber melhor a minha inteligência emocional. E aí você começa a se alimentar sobre isso. E quem é que pode auxiliar você a seguir nessa escolha? Muitas situações vão falar para você, não, só aceita, não, tá tudo bem, né? Hoje a gente tem um negócio de motivação muito forte, e essa motivação que fala que tá tudo bem é perigosa, porque você não observa aquilo que às vezes precisa melhorar. Então, é interessante ter motivação, mas também é interessante você perceber o que não tá bem, o que não tá legal, saber também tudo isso. Então, você perceber que algumas pessoas na sua volta vão te estimular a ser mais inteligente emocional. E outras pessoas vão falar, não precisa ler tudo isso, não precisa observar tudo isso, não. Porque a gente foi criado para isso. Meu filho tem 15 anos. E esse papo aqui eu tenho com ele em casa. Às vezes ele quer conversar com amigos dele também sobre isso, tem amigo que não aceita, que isso é papo, né? Isso daí é macumba, isso é mágica, isso é perca de tempo. Enfim, tem 1000 coisas, né, que acontecem. E aí ele começa a perceber que tá tudo bem, a pessoa não tá nessa pegada, mas tem outras pessoas que não estão estudando inteligência emocional, mas elas estão dispostas a entrar nesse ritmo com você. Então, coloca muito para ti, é um óculos seu, é uma lente de contato para o teu olho, para você observar como acontecem os animais na sua volta. Desde os animais humanos aos outros também. O que é instinto? O que é emoção? O que é razão? E quando for emoção, que emoção está acontecendo ali naquela hora? No final do dia, se você tiver costume de fazer oração, por exemplo, como foi meu dia? O que eu fiz que foi instinto? O que foi? Que emoção eu senti hoje? Algumas pessoas fazem o diário da gratidão, e o diário da gratidão é uma forma de inteligência emocional, porque você começa a agradecer, inclusive, as coisas que são ruinzinhas, e você percebe a frequência. Nossa, todo dia eu sinto raiva. Faz tempo que eu não sinto alegria. Então, você começa a perceber a tua frequência. Se for escrever ou se for falar para alguém, desabafar, ou com você mesma no pensamento, em oração, meditação, tudo isso te faz você olhar mais para ti mesma e aumentar o seu autoconhecimento, que vai te empoderar lá na frente cada vez mais. Conseguiu me ouvir, já? Repete, por favor. Não, repete, por favor. Essa última parte. Então, só assim, essa última parte. Cada vez que você se perceber mais, seja você escrevendo sobre o que você está observando em você, nos outros, nos animais também, porque você treina o teu olhar na reação dos seres vivos, você começa a praticar o que é essas 5 emoções básicas do trama, o que é o cérebro instinto, emoção. Às vezes, um cobrador de ônibus é um motivo para você poder olhar, observar, e aquilo vai virando para você uma rotina e vai aumentando o seu autoconhecimento. Quando você aumenta seu autoconhecimento, na hora que você tem contato com uma ferramenta que pode te ajudar a potencializar você mesma, você já se conhece.
E aí a gente consegue evoluir mais e mais e aumentar, inclusive, o nosso poder aí em certas coisas na vida para poder se corrigir mais, se ajustar mais. Perfeito. Eba!